Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma assinatura de um primeiro contrato profissional no Goiás de um bom meio atacante que pode tranquilamente aparecer no elenco profissional nos próximos meses, que é o meia Thiaguinho, apenas 17 anos de idade, já havia sido um dos destaques da equipe sub-17 tanto no ano passado quanto também nesse começo de 2023 e agora firmando esse contrato no elenco sub-20, porém no profissional já, né? Porque anteriormente a isso ele tinha apenas o contrato federativo nessa inscrição juntamente ao Goiás, agora sim registrado de forma mais correta e também mais segura para o Goiás, por exemplo, não perder o jogador, por exemplo, de graça. Um vínculo de 3 temporadas até abril de 2026, confirmei essa informação lá também com o Eduardo Pinheiro, o diretor das categorias de base do Goiás. Muito obrigado ao Eduardo. Além disso, ele me garantiu que o Goiás fica com 100% dos direitos econômicos do jogador, o que é algo curioso, né? Já que ele veio ali do Cruzeiro anteriormente, onde participou na Raposa, na equipe sub-17. Então uma boa promessa que vem se destacando já nos últimos jogos na equipe sub-20, a última, né, das categorias de base, mesmo tendo essa idade, por exemplo, de um sub-17, sendo um jogador importante na principal categoria de base do Goiás. Foi titular, por exemplo, no jogo contra o Cerrado, né, no Campeonato Goiano, a primeira dele como titular nessa atual temporada, participou de 58 minutos, né. No jogo contra o São Paulo também, agora na disputa do Campeonato Brasileiro sub-20, entrou na segunda etapa, participou dos 45 minutos finais da derrota por 1-0, né, diante do São Paulo. De finais, né, não foi possível e essa eliminação porque o Goiás começou o campeonato oscilando bastante. Uma equipe semelhante, por exemplo, a que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo ali tendo a saída principalmente, né, óbvio, do Pedrinho, do próprio Cauã, faz sim uma certa diferença, porém aquela base estava mantida, sempre fazendo bons jogos, mas não marcando gol e lá atrás, levando o gol, perdendo de 1-0, 2-1, pequenos detalhes, né, acabou eliminando o Goiás da competição. Tem agora apenas o Campeonato Goiano e também a Copa Goiás nesse sub-20. A tendência é que jogadores das categorias de base sejam melhores aproveitados no elenco de cima, que eu acho bastante importante, porque assim, beleza, não é bom o jogador ficar apenas do banco de reservas na equipe profissional, sendo que tem uma competição também de uma certa relevância, como é no caso do Campeonato Brasileiro Sub-20. Entretanto, entre ficar no banco e ser uma alternativa, já que o Goiás, principalmente naquela região de defesa e de pontas, né, jogadores de velocidade ali pelos lados, o Verdão não conta com muitos jogadores dessa característica, né, no seu elenco principal. Então acredito que com essa eliminação também no Sub-20, a tendência é que outros atletas, principalmente de velocidade, como por exemplo o Wendel, né, o garoto que surgiu bem nesse campeonato goiano, o Reginaldo também, que já tem uma experiência no profissional, o próprio Vitinho, que fez uma boa Copa São Paulo, a tendência é que esses nomes voltem a aparecer dentro do elenco do técnico Emerson Ávila, que também já tem esse bom trabalho com as categorias de base. Então, para completar aqui a respeito do Thiaguinho, ele que chegou no ano passado, essa informação lá do meu parceiro também, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, ele que é de Brasília, estava no elenco sub-17 do Cruzeiro. Chegou já na temporada passada, em 2022, somando 3 partidas no elenco sub-17 e um gol marcado, né, chamando bastante atenção também, sendo um dos principais destaques e com a camisa 10. Acho interessante essa efetivação, né, de um contrato profissional, tendo um pouco mais de garantia para o jogador e também para o próprio Goiás, né, firmando esse contrato de 3 anos de duração até abril de 2026. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto envolvendo as categorias de base, tanto o acerto do Thiaguinho no elenco principal, quanto também essa desclassificação, né, no Campeonato Brasileiro Sub-20, mesmo com boas atuações, a única que foi muito ruim, né, de fato, contra o Santos, uma derrota, uma goleada fora de casa, se eu não estiver enganado, por 4-1, no restante sempre placares equilibrados, o Goiás fazendo boas partidas, entretanto ficou, né, como o principal feito nessa atual temporada, ter chegado até as semifinais da Copinha. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma expectativa da diretoria do Goiás para a convocação do atacante Pedrinho. Isso mesmo, um jogador de 19 anos de idade que nessa atual temporada ainda não fez nenhuma partida no elenco de cima, porém na Copinha foi muito bem, né? Na competição nacional foram 7 partidas com 5 gols marcados e uma assistência, o principal nome, né, do Verdão ali no ataque, na boa campanha, chegando até a fase de semifinal. Essa informação foi confirmada lá pelo pessoal da Rádio Band News. Vou deixar aqui também o tweet do Thiago Menezes. Abre aspas. Hoje, dentro da grande jogada na Band News, o repórter André Rodrigues trouxe a informação de que a diretoria vive a expectativa de uma convocação do atacante Pedrinho para a seleção brasileira sub-20. O jogador renovou seu vínculo com o Verde até o final de 2027. Fecha aspas, né? Muito obrigado aí ao Thiagão, garantindo também essa informação lá no pessoal da Rádio Band News. E de fato, esse tweet, né, foi colocado
divulgado ainda na manhã da sexta-feira, onde não tinha a lista final de convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, já que inicialmente, se eu não estiver muito enganado, há 2 semanas atrás já tinha saído essa lista com os nomes dos jogadores, porém vários deles foram cortados porque os seus respectivos clubes, né, não liberaram para desfalcarem, no caso, em vários jogos durante a disputa do Campeonato Brasileiro, a partir ali principalmente do segundo turno, né? Foi o caso, por exemplo, do Vitor Roque, do Atlético Paranaense, o próprio Hendrick, né, do Palmeiras, as 2 principais estrelas dentro desse ataque da equipe, não liberados. Os principais nomes convocados, tanto o Andrei Meia do Vasco, que pertence ao Chelsea, né, e o Marcos Leonardo também, o centroavante do Santos. E com vários cortes, né, até a diretoria do Goiás viveu essa expectativa, por que não, de uma convocação do excelente atacante Pedrinho. Porém, acabou não acontecendo essa confirmação na última sexta-feira também com os outros nomes convocados. Pelo Pedrinho não ter participado, por exemplo, do ciclo de convocações, foram no geral mais de 66 atletas, né, convocados em 6 ocasiões da seleção brasileira, com um aproveitamento de 80%, né, dos seus resultados. Foi campeão também sul-americano na categoria, vive bem uma fase interessante tanto no sub-20, no sub-17 na CBF, né? E essa não convocação do Pedrinho também era quase que natural. Porém, uma expectativa acho que nunca é de se surpreender, já que pelo o que ele demonstrou tanto na Série A do ano passado, né, falando a nível profissional, entrando no segundo tempo das partidas na Série A do Campeonato Brasileiro e nessa atual edição da Copinha, porque não poderia credenciar o jogador uma eventual convocação. Talvez no próximo ciclo, com esse campeonato encerrando, né, no sub-20 da CBF, a questão é muito por conta da sua idade. Ele tem 19 anos, o seu aniversário, vou até conferir aqui, acontece no dia 23 de março, então ele ainda tem mais pelo menos um ano, tranquilamente, de 1 a 2 anos, né, de sub-20 ainda, por conta dessa idade dele ainda muito jovem. E o Mundial Sub-20 para a seleção brasileira acontece a partir do dia 20 de junho na Argentina, né? O duelo no grupo D, o Brasil irá enfrentar tanto a Itália, a Nigéria e também a República Dominicana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Nesse momento, né, ainda não será possível o Pedrinho na seleção brasileira Sub-20, mas por que não? A sua participação com o Goiás, né, na Série A do Brasileirão pode sim credenciar o jogador tranquilamente para uma eventual convocação. E obviamente, né, isso é muito bom tanto para o jogador, tanto também para o próprio clube, que consegue valorizar muito mais o seu atleta, o nome no mercado internacional, né? Querendo ou não, é um jogador seu vestindo a principal camisa do futebol mundial, que é a seleção brasileira. Sem dúvida nenhuma, isso é bom para todas as partes. E tem uma outra questão também, essa ampliação de contrato do Pedrinho, o que deixa o Goiás muito mais tranquilo nessa situação, né? O seu atual vínculo, anterior vínculo, melhor dizendo, né? Ele ia até janeiro de 2025 e agora prorrogado até o final da temporada de 2027, né? Então aumentando a multa rescisória, aumentando até mesmo o salário, né, para o jogador. De hoje para falar sobre o meio-campista, o Palácios, né? O Julian Palácios, apenas 24 anos de idade, que vem se destacando demais, desde ali da reta final do Campeonato Goiano, Copa Verde, fez o gol contra o Atlético na final, né, do Goianão, levou a partida para os pênaltis, infelizmente perdendo o caneco, porém nesse meio de campo do Goiás, juntamente com o Zé Ricardo, o Morelli, Palácios e o Dieguinho, vem se encaixando bem demais. O Palácios um pouco mais pelo lado direito do campo, mesmo não sendo esse jogador de grande criação, no São Lourenço ele era quase como um segundo meio-campista, às vezes como um meia-direita, vem fazendo bem essa função como um armador. Acredito que para esse meio do Goiás ficar ainda melhor, acredito que com o melhor condicionamento físico do Guilherme pode agregar bastante. Porém, vem surpreendendo esse argentino de 24 anos que chegou como uma aposta ao final, né, do Campeonato Argentino do ano passado e o começo do Goianão de 2023. Quero trazer aqui uma informação importante que eu consegui procurando como eu estou aqui na Argentina, né? Na hora que você procura o nome dos jogadores que já passaram por aqui, no caso o Palácios, que ainda pertence ao São Lourenço, encontrei uma informação diferente, que ainda não tínhamos acesso a essa notícia no Brasil, em relação ao site Vermonte Desportivo. Ele garantiu que a opção de compra por parte do Goiás é de $700 mil ao final desse Campeonato Brasileiro de 2023. Então o Palácios, que está emprestado pelo São Lourenço até o final do Brasileirão, caso o Goiás queira permanecer com ele em definitivo, né, firmar um contrato mais longo com o jogador, tem essa opção de compra de $700 mil. Aproximadamente, né, na cotação atual, entre 3 milhões e 300, 3 milhões e 500 mil reais. Acho uma quantia grande, acho que possivelmente também vai depender muito, né, do que o Palácios desempenhar daqui até a reta final do Campeonato Brasileiro. Uma negociação entre R$1 milhão, R$1,5 milhão, né, já seja suficiente
para essa negociação. Vale lembrar que ele só está emprestado pelo Verdão. Segundo o site aí, o Vermonte Deportivo, ele renovou o seu contrato no São Lourenço, possivelmente também até dezembro de 2024 com o clube argentino, e agora sendo repassado ao Verdão, somando bem até aqui, né, 19 partidas no total, 15 delas como titular, 2 gols marcados, um no Goianão e outro na Copa Verde, e 3 assistências, né, no Campeonato Brasileiro. Até aqui entrou em campo 2 vezes e deu passe para o gol diante o Corinthians, né, o gol do Matheus Peixoto, um belo cruzamento ali pelo lado direito. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que o Julián Palacio já tem as melhores estatísticas, né, na sua carreira, já que no ano passado, em 2022, pelo Banfield, equipe de meio de tabela, né, no futebol argentino, 30 partidas com um gol marcado. 2021 no São Lourenço, 31 atuações com 2 assistências, e em 2020 também o seu primeiro ano como profissional, também no grande São Lourenço, né, com 10 partidas no ano e um gol marcado. Pode deixar sua avaliação dessa multa, que não é tão alta assim, possivelmente uma negociação pode conseguir algo melhor. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em mais ou menos 600 mil euros.